Meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Joe. Vamos então à primeira aula de Geografia, falando sobre o sistema terrestre. O objetivo então dessa aula é conhecer os sistemas terrestres e seus subsistemas e compreender a importância da atmosfera, da litosfera, da hidrosfera, da biosfera para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Para isso, então, os conteúdos são litosfera, atmosfera, biosfera e hidrosfera, beleza? Bom, o sistema terrestre ele é composto, né, por tudo aquilo que nós já vimos ali naquela introdução. Né? Para a gente começar, a gente pode falar que a Terra é entendida como um sistema. Um sistema, ou seja, ele é uma coisa se conecta à outra, uma coisa depende da outra, né? E ele acaba fazendo uma pergunta: o que você entende, né, por sistema terrestre? Né? Quando a gente pensa em sistema, é algo assim até organizado. Então, uma coisa depende da outra. O planeta Terra é um sistema. A vida, que é a biosfera, abrange todos os ecossistemas do planeta e dos seres vivos. Já a litosfera é a crosta terrestre mais o manto superior. E aí ele vai falar que é a parte sólida do planeta Terra. Como nós já vimos, né, nas aulas de ciências e também em aulas de geografia, o planeta Terra se divide em três partes, né? A parte da esfera, né? Do geóide, em crosta, manto e núcleo. O manto se divide também em duas partes, manto superior e manto inferior. Então abrange a parte sólida do planeta Terra, né? Ou seja, é onde vai acontecer as coisas, né? Na superfície da Terra, certo? Já a hidrosfera abrange toda a água do planeta, inclusive a parte congelada, que a gente vai chamar de criosfera. Cuidado com esse nome, hein? Faz uma anotação no seu livro aí. A atmosfera é a parte gasosa, né? Que vai compor muitos gases, como o oxigênio para a nossa vida, o nitrogênio, que é em grande parte, né? E o gás carbônico, que é aquele gás que nós inspiramos, né? E os carros também têm, né? O gás carbônico e tudo mais, que as plantas respiram o gás carbônico. Nós vamos explicar isso com mais detalhes. Então tá aí um slide, né, sobre o planeta Terra. Ele reúne todos os elementos necessários para o desenvolvimento da manutenção da vida, a presença de água, de oxigênio, de estrutura formada por rochas e o solo que fazem a Terra de um lugar apropriado para o desenvolvimento da fauna, que são os animais, da flora, que são a vegetação, e da vida humana. O sistema terrestre é entendido como um conjunto de elementos ou subsistemas que certificam o funcionamento do planeta Terra. Quando ele chama de subsistemas, você vai lembrar litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, que são os nomes que nós estamos falando, tá? Os subsistemas não são independentes e estão interligados e conectados entre si. Ou seja, ele não funciona sozinho, ele precisa dos outros fatores para ele funcionar, certo? Só assim o planeta Terra pode funcionar, como nós conhecemos ele. Bom, então ele vai ter uma frase para você responder se é verdadeiro ou falso. E aí ele fala: subsistemas que compõem o sistema terrestre são conectados e necessários para o funcionamento do planeta. E aí, o que você acha? Com certeza, né, professor? Verdadeira, né? Tá aí a questãozinha. Então, se a gente for olhar todos os subsistemas juntos, formando o sistema completo, uma imagem como essa já nos ajuda a refletir, né? A litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera vivendo no meio de tudo isso, né? E aí ele fala, vamos refletir. Pensando que o sistema terrestre é integrado às mudanças climáticas causadas pelo ser humano, afetam todas as esferas? Né? Com certeza, sim, todas as esferas são afetadas. A gente tem que parar para refletir. Cada alteração na paisagem geográfica ou na paisagem natural vai causar, né, uma mudança para todas as outras esferas, né? Então, aí ele mostra que você precisa entender e compreender a dinâmica da Terra. Então a litosfera, como eu disse, né, é a parte continental, que você está vendo aí no desenho número 1, a parte oceânica, né, do fundo do oceano ali que ele está mostrando, e o manto superior.
Tudo isso faz parte da litosfera, que aí a gente fala a superfície da Terra, certo? Ela envolve a crosta terrestre e pode ser dividida em crosta continental e crosta oceânica, além das camadas da superfície do manto. Lembra que a água que está aí é a hidrosfera, tá? O manto superior, ele também tem que ser chamado de astenosfera, que é o número 3 que está aí nessa imagem. Então se anota aí, né, para você não esquecer tudo isso, é muito importante, tá bom? Bom, seguindo, aí ele fala assim, como que a litosfera foi formada, né? Tudo em geologia, que faz parte da planeta Terra, em milhões de anos. Esse pico que você está vendo aí, que é o ponto mais alto do mundo, 8.849 metros, que fica no Himalaia, no Tibete, pertinho da China ali e da Índia, ele foi formado, ele é, é um dos mais novinhos da turma, viu, gente? Dobramento moderno, que é assim que a gente chama na geografia, que são as montanhas, né? Ele é as coisas mais novas que tem no planeta Terra. Só para você ter uma ideia, tá? As rochas que das praias, por exemplo, né, aquelas areia da praia, que são rochas sedimentares, nossa, aquilo lá foi formado em 200, 300 milhões de anos, né? Então ele fala sobre a litosfera. Quando o planeta Terra estava em formação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Havia diversos vulcões em erupção, que com o passar do tempo foram se resfriando, cristalizando o magma e dando origem à camada sólida da Terra. O nome dela, litosfera. A litosfera está em constante transformação. Apesar de parecer forte e rígida, é sensível e frágil, podendo sofrer modificações a partir dos agentes internos, como terremotos e vulcanismos, que formam novos relevos, e dos agentes externos, que depois a gente vai falar dos agentes internos e dos agentes externos. Em aula eu já passei, né? Os internos são os tectonismo, vulcanismo, né? Nós temos a, a, a movimentação do magma, né? Tudo isso faz parte aí dos agentes internos e os agentes externos, chuva, vento, sol, né? Tem tudo isso vai alterar o relevo, certo? A gente chama o agente interno de endógeno e o agente externo de exógeno. São linguagens técnicas aqui da geografia, das ciências, né? Para que vocês possam entender. Já a atmosfera, que parece uma áurea, né, em volta do planeta Terra, é uma camada de gás. E ela vai ter níveis, né, que nós vamos explicar na próxima aula, né, de camada de gases. Né? Mas só de você saber que é gás, são vários gases, que é isso que vai manter o planeta Terra, né, tendo oxigênio, tudo isso vai fazer com que o planeta Terra consiga ligar os outros sistemas terrestres, né? E isso é muito importante. A atmosfera é a camada gasosa que envolve o planeta. Nossa vida no planeta Terra só é possível porque temos a atmosfera, que regula a temperatura, protege contra a radiação e fornece gases para a respiração. O oxigênio e o nitrogênio são os gases que existem em maior quantidade na atmosfera. E é nessa camada que acontece toda a dinâmica climática, como as chuvas, os ventos, a umidade e outros fenômenos. Tá? É muito importante a gente saber disso. Bom, num outro sentido, nós temos a atmosfera, como eu já disse para vocês, ela tem as condições ideais para a vida, mas ela também tem o número 3 aí, a regulação do clima. É na primeira camada dela, na troposfera, que nós vamos falar, que nós vamos entender mais sobre como regular o clima, né? E isso é possível para o ser humano. Lógico que não de imediato, né? Mas se a gente construir e modificar as paisagens do mundo a favor do clima, a gente consegue melhorar muita coisa, certo? Então é possível fazer a regulação do clima. Então, a proteção contra a radiação, né? O Sol manda para nós os seus raios e neles são raios ultravioletas, são fortes, né?
para um planeta Terra, e essa atmosfera ela serve como um filtro, né, para não deixar esse raio atingir a Terra assim de uma maneira tão brusca, certo? Então a Terra está numa distância do Sol perfeita para a vida, né, porque a própria Terra consegue filtrar. Já a hidrosfera é a camada composta pelas águas, né, em todos os seus estados, sólido, líquido, gasoso, né? O sólido, você vai falar em gelo, em neve, em granizo, tá? Nós vamos falar em gasoso, o vapor, as nuvens e o estado líquido que nós conhecemos, né? A água do rio, dos lagos, dos oceanos, dos mares, dos rios, das lagoas, as águas subterrâneas, né? Que são os aquíferos, os lençóis freáticos e a chuva que nós bem conhecemos. A hidrosfera surgiu com o resfriamento do planeta. A parte sólida da hidrosfera, ou seja, a parte congelada, é conhecida também como criosfera. Então, presta bem atenção nessa palavrinha aí, hein? Criosfera é a parte congelada das águas. Bom, qual que é a importância disso, né? Já que ela cobre 70% da superfície do planeta, é água, e isso é importante para nós, para a vida, né? É um recurso essencial para manter essa vida aqui na Terra. A hidrosfera é importante por diversas razões, né? A existência da evolução da vida complexa na Terra. Os seres vivos não vão sobreviver sem água e a manutenção do clima, né? No inverno, a coisa fica muito seca e já no verão, a coisa aqui fica um pouco mais úmida, mas é aqui onde nós estamos, né, no Noroeste Paulista. A biosfera vai viver no meio de tudo isso aí, ó. Você pode ver que são várias esferas que vão dar origem à biosfera. A biosfera significa esfera da vida. Na geografia, ela é a camada da Terra que abriga a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, né? Além de oferecer as condições essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Para que essa vida exista, são necessários componentes de outros subsistemas como o oxigênio da atmosfera, os nutrientes da litosfera e a água da hidrosfera. A biosfera é a camada dinâmica que sofre alterações com o passar do tempo, beleza? Os seres humanos têm um papel importante na transformação da biosfera, com certeza, né? A gente pode ter a vida ou não, né? Então é uma opção que nós temos, mas sempre optar pela vida. É um direito, né? A vida é um direito de todos. Bom, e agora vai ter um videozinho aqui da reserva da biosfera, vou colocar para vocês. Vamos lá. Alguns lugares são tão especiais que merecem ser conhecidos em todo o mundo. Seja por sua fauna, sua flora, sua cultura ou seu modelo de desenvolvimento, esses lugares recebem o título de Reserva da Biosfera, concedido através do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Assim, as reservas da biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco, com um título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. Atualmente existem 686 reservas da biosfera, distribuídas em 122 países. No Brasil, existem 7 reservas da biosfera, que abrangem todos os biomas nacionais. Além do título, as reservas da biosfera são também uma forma de organização territorial, envolvendo governos e vários segmentos da sociedade, de forma planejada e participativa. Como? Uma reserva da biosfera é composta por um ou mais territórios, cada um com 3 zonas. As menores são as zonas núcleo, que são as áreas de conservação ambiental, já reconhecidas pelo governo. As zonas de amortecimento localizam-se no entorno das áreas núcleo. Nelas, podem ser realizadas atividades humanas de baixo impacto sobre o meio ambiente. E, por fim,
as zonas de transição. Nelas, podem ser realizadas várias atividades agrícolas, urbanas e industriais. Uma reserva da biosfera pode trazer grandes benefícios para os produtores locais, seja pela atração de investimentos públicos e privados, pelo elevado interesse turístico e pelos produtos e serviços que prezam pela natureza, cada vez mais procurados pelos consumidores. Na Alemanha, na França e na Itália, produtos como vinhos, queijos, carnes e sucos de reservas da biosfera são altamente valorizados. Para entender melhor esse modelo de gestão, visite o site da Reserva da Biosfera do Pantanal. Visite uma reserva da biosfera. Conheça experiências concretas e entenda melhor seu modelo de gestão participativa. Esperamos você lá! Isso é importante, vocês sempre trocar uma ideia aí, ó. Tanto é, temos uma técnica chamada vire e converse, certo? Bom, tem aí então as duas perguntinhas, né, que nós temos aqui na nossa aula, que você faz no seu caderno. Pausa o vídeo, né, o que é reserva da biosfera, qual é a reserva da biosfera, e aqui está a respostinha para vocês sobre isso. Pausa o vídeo aí também para você deixar registradinho, sobre entender mais sobre a reserva da biosfera, beleza? Bom, no seu livro vai ter essas questões aí para você responder. Descreva brevemente cada um dos subsistemas que compõem a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera. Chegou a hora de você responder aí, beleza? Bom, a resposta tá aí no seu livro também, você pode ler, entender, pausa o vídeo, coloca a sua resposta aí, certo? E tudo isso está fazendo você entender. Tudo isso foi passado em sala de aula, a gente trabalhou, agora é a hora da gente dar uma revisada, beleza? Bom, na atividade 2 ele vai pedir para você desenhar uma biosfera, a litosfera, todo o sistema terrestre, né? A atmosfera, tudo junto, né? Nada melhor do que aqueles dois últimos desenhos que nós passamos aí, ó. Cadê? Ó, esse é um importante, né? Figura, imagem do esquema da biosfera, né? As águas, os gases, a parte sólida. E, né, tem aquele outro desenho, esse aqui, ó, que vai mostrar. Esse é um exemplo, faz bem bonito aí no seu livro, ou pode pegar uma outra imagem aí da internet sem problema, mas deixa bem bonito no seu livro aí na aula 1, beleza? Para finalizar, nós temos então uma questão, né? O que você aprendeu, né? Agora é a hora de nós sabermos o que os seres humanos podem impactar no sistema terrestre. Por quê? Tá, é importante pergunta para você colocar aí no seu livro ou no seu caderno e responder para você e depois mostrar para o seu professor, que é muito importante, beleza? Bom, tem uma perguntinha aí sobre o sistema terrestre, formado pela litosfera, atmosfera, hidrosfera e a biosfera, beleza? Aí ele vai te perguntar o que é cada um, né? Aí você tem que analisar qual que é a resposta correta. A litosfera é delimitada pela crosta humana superior, a astenosfera. B. A hidrosfera é a camada de gases que envolve a Terra? Bom, a gente já sabe que não, né? A hidrosfera é as águas, né, professor? A biosfera é formada pela água presente no nosso planeta? Não, a gente sabe que isso é a hidrosfera. E na letra D? A atmosfera é toda a região do planeta na qual há vida? Não. Ele quis te levar a induzir você a uma resposta, mas não é. A atmosfera é a camada de gases. Portanto, a resposta mais correta é a letra A, de amorzinho. Beleza? Muito obrigado pela sua presença. Assista às próximas videoaulas. Tchau, tchau.